E essa música também super relaxante aí. Ah, tá aqui do lado, tem uma TV aqui, ó. Ah, ele tá aqui. Aqui, ó. Música de efeito especial. É, Na praia, vai ser agora. é um jazz meio pop. Ó, tá chegando aqui SR Construções. Isso mesmo. Vamos fazer. Faz seu nome, Ricardo, pelo amor de Deus, precisamos fazer fechar esse negócio. Tá, vamos lá. Oi, Samir. Olá, bom dia. Tudo bem, Renê? Bom Bom dia. dia, Como é que bom dia, você senhor. tá? Tô bem, minha amiga. Você tá na vida boa aí, né, rapaz, na pipa. Ah, trabalhando, Fazer infelizmente. teste. É, nem sempre a gente tem que trabalhar nos canteiros de obra feio, né? Não? Pois é. Eu não Tá- sei se você já ouviu falar dele. Já ouviu falar do Pipa Verde Mares? É um loteamento bem grande que tem aqui em Pipa, que é o Hulk, que é o garoto propaganda. Não, não, não. Pronto, esse são 143 hectares, 143 o hectares. loteamento 143 hectares. Aí agora É um bairro é planejado. um bairro planejado. Nada, é? E ele já vendeu mais de 930 lotes e agora está com os remanescentes e vai querer desenvolver agora. E a gente vai fazer essa estruturação, Bacana. inclusive. Manda o material pra mim, dá uma olhadinha. Mando sim, mando sim. Para casa, para construção de casa, Sami, é um negócio assim, porque o estrangeiro, o que vem para Pipa, o europeu que vem para Pipa, ele não compra nada em planta. Mas se tem a casa, tem tudo certinho, a documentação certinha, ele paga à vista. Entendi. E a gente já tem carteira de clientes que quer comprar. Então, se o cara. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai começar a estruturar comercialmente e também a construção desses lotes para que a gente possa fomentar o negócio dele aqui e deixar, porque ele está queimando agora, né? São os últimos lotes. Se ele continuar só vendendo lote por lote, ele perde muito em vez de construir. É verdade. Aí eu vou aproveitar e fazer o gancho. Quem está do meu lado é Gabriel Chalon, ele é meu sócio. Opa, Samir, eu te vi no momento que a Renê foi palestrar, e você falou também lá na frente, né, na divulgação do Ah, empreendimento, mas eu estava lá só na plateia. bacana. Prazer, Gabriel. Uma satisfação também. E aí a gente tem o Ricardo e o Luiz, que são da Biocasa, e eles são responsáveis por esse hub imobiliário bem completo, né? Já atuam há muitos anos, o Nielsen acabou de entrar também. O Nielsen também é o cabeça de tudo que está sendo feito junto com a Biocasa, e aí eu vou passar a palavra para vocês se apresentarem e depois o Samir também falar um pouquinho. Melhor. Maravilha, bom dia. Prazer, Samir. Ricardo aqui. Sou aqui de São Paulo, Santo André. Estamos aqui pela Biocasa. A Renê já falou um pouquinho sobre o teu caso, mas a gente também queria te ouvir, entender a sua necessidade. E aí então a gente se posiciona da maneira que a gente vai poder colaborar contigo, né? O Luiz e o Nelson, não sei se eles vão conseguir entrar. O Nelson tá na estrada, né? Só vou falar um oi, Samir, bom dia. Obrigado pela Bom dia. oportunidade da gente conversar com você aí, mas você está em boas mãos, Teodoro aí é sócio, diretor de corporação, vai ser o cara que vai te ajudar mais, eu vou estar participando aqui como ouvinte, tá? Bom dia, Samir. Joia. Eu sou o Luiz, eu faço toda a parte de operação dentro da Biocasa. Então, a gente vai estar em todas as etapas, do começo ao final. O Teodoro é o head da área, ele vai conduzir toda essa reunião de hoje, a apresentação. E fica à vontade, tá? Aqui é para a gente, de fato, conversar, tá? Joia, meu amigo. Obrigado. Maravilha. Vamos lá, Samir. Eu queria te ouvir. Falar um pouco sobre você, o que você faz, como não faz. Entender um pouquinho, né? Antes da gente Pois sair colocando muita coisa, é melhor entender primeiro, né? Sim. Rapaz, estou aqui no mercado, né? Já tenho um pouco de experiência. Eu fui cedo para os Estados Unidos, né? Trabalhei lá no mercado imobiliário. Aí faz 15 anos que eu estou atuando aqui no Brasil, né? Sou engenheiro civil. Comecei com Minha Casa Minha Vida, depois fomos evoluindo e hoje a gente está nesse padrão médio para o alto,
né? Mudamos o nicho, não trabalhamos mais com Minha Casa Minha Vida. E graças a Deus a gente está num lugar muito abençoado, João Pessoa, né? Que hoje é uma das queridinhas do Brasil, é a bola da vez. Isso tem fomentado bastante o mercado imobiliário aqui. E a gente está aqui, né? Ficando nessa onda, estou lançando vários empreendimentos, entregando, né? E hoje eu trabalho com recurso próprio, né? Tem carteira, a gente já tem uma boa carteira montada e também tem o nosso próprio recurso, né? O capital próprio. E não trabalhamos com banco. Aí ontem eu conversando com o Renê de outra coisa, né? Que a gente tem e falando de fundo e tal, tudinho, aí ela me comentou de você e tal, aí excelente, né? Que está ficando hoje. Aí queria escutar vocês também sobre isso aí, esse produto. Deu uma cortada, não sei se foi só para mim aqui. Quando você citou assim, quando eu estava conversando com a Renê, para mim ficou mudo. Se você eu estava conversando com a Renê ontem sobre outra coisa e no assunto surgiu que um amigo em comum tinha oferecido um fundo e tal, tudinho, sendo que aí a gente falou das taxas, eu disse, surreal e tal, eu nem preciso. Ela disse, olha, se você quiser, a gente tem, né, aí me falou de vocês, que vocês tinham um produto, né, para linhas de crédito, para construção civil, a juros atraentes. Tá, e hoje você falou que trabalha no médio alto padrão, mas que tipo de produto você faz? São casas, são condomínios? Flat, maioria flat e apartamentos de 2 quartos. Tá, em qual município? Ou região? João Pessoa. João Pessoa e Grande João Pessoa. Legal. Não, maravilha. Você quer falar alguma coisa, René? Não, aqui vale também comentar que Samir, ele nos últimos 2 anos, né, Samir, deu uma exponencializada grande nos produtos. A construtora, ela tomou uma forma muito grande, ela está muito bem posicionada no mercado. Antes era uma construtora que as pessoas conheciam, hoje todo mundo já sabe quem é a SR. E lançou, vocês foram para João Pessoa, naquele bairro que vocês ficaram, Cabo Branco, ele fez um lançamento, não tinha nada, né? A gente só tinha planta técnica. E a gente derreteu o produto. O produto está quantos por cento vendido, Samir? 68% vendido no Cabo Branco. Vendido. Vai começar a obra ainda, vai começar agora em dezembro. E o Domani também não começou, né? O Domani já começou. Já começou. E fora o 1000 Cabo Branco, já você começou. tem mais... Domani vendeu quase 80%. Domani foi uma loucura também. E E você tem outro lançamento que você vai lançar no próximo? Temos. O 1000 Formosa e o 1000 Camboinha. Pronto. Eram esses dois que eu estava realmente... Ele está com quase 300 milhões em VGV já. Pronto. E vendido foi bastante, já vendeu muito já. Esses 300 a gente tem boa parte vendido. E não começou nada de obra ainda, porque foi uma das coisas que foi levantada enquanto eu te esperava, era que o importante é que não tivesse começado ainda também, né, Ricardo? Sim, entender estágio de obra, estágio de documentação, como é que tá, e a aplicação dos recursos em cima do estágio do empreendimento, né? Entendi. Esses empreendimentos seus todos, nenhum iniciou obra ou tem alguma coisa já iniciada? Não, já iniciou. Eu estou entregando um agora, o Sunrise em Ponta de Campinas, são 72 unidades. Estou entregando ele agora em dezembro. Eu comecei o Domani, que são 214 unidades intermares. A gente está batendo a primeira laje, né, do subsolo. Então está bem iniciante, né? E o 1000 Cabo Branco a gente não iniciou, a gente vai iniciar ainda. Tá, não, então para esse que termina agora, vamos dizer assim... Não, o que termina agora nem precisa, mas seria mais para os dois maiores, que são de 214, que é o Domani, que tem 10, 15% de obra, né? E o outro é o Cabo Branco. Tá. E o de Formosa e Camboinha também seria interessante, Samir, porque... O de Formosa e Camboinha também seria interessante, porque você vai iniciar ainda também, né? Então teria esses também. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Quando você diz que já está X% vendido, né?
como é que você trabalha essa entrada de recurso desses clientes durante esse período pré-entrega, né? Como é que você costuma fazer? Geralmente a gente faz uma planilha de 60% durante a obra e 40% nas chaves. Esse 60% é 10% de entrada, fica 20% intercalada, 20% em prestações, aí fica de acordo com o cliente, né? Geralmente a gente monta uma planilha, mas basicamente isso. Tem umas Fica intermediárias, um entre balão, alguma coisa ali? tem as intercaladas e as mensais, né? Aí sai dividindo. Tá, entendi. Você vai entender um pouquinho mais adiante por que eu te fiz essa pergunta, né? Então vamos lá, vou te explicar como é que funciona, né? Inclusive a Renê mencionou que eu acho que alguma das ofertas que você recebeu era em torno de 18% ao ano, né? O custo do dinheiro. E aí eu deixei ela de cabelo em pé porque eu disse para ela que esse é um dinheiro que até tá barato pela realidade atual, né? A gente conversa com muitos fundos e a maioria deles hoje eles estão pedindo Selic mais 7. Pô, e a Selic tá 15, né? Você fala Selic mais 7 vai bater ali na casa dos 22, né? Talvez no ano que vem, que a tendência da Selic cair para 12, 12,5, que é o que o mercado está falando, isso tende a diminuir. Mas 12 ainda é pesado, né? Se a gente pensar do ponto de vista do custo do dinheiro. E esse é um dinheiro que naturalmente ele é um dinheiro para a gente usar por um período curto ou por uma etapa curta, né? O que eu quero dizer com isso? Você não vai pegar um dinheiro caro para levar 3 anos para pagar ele, porque ele moeu toda a sua margem de lucro, né? A gente não pode fazer isso. Essa empresa com quem a gente tem essa parceria, ela é uma empresa aqui de São Paulo e ela é uma fintech. Então, o que ela faz? Ela tem uma inteligência de multiplicar capital em cima do VGV daquele empreendimento em específico, e a partir dessa inteligência que ela tem, ela aporta esse recurso para você durante o período de obra, e eu vou te explicar como é que isso funciona. Hoje eles estão trabalhando uma taxa de juros bem pequena, e aí eu vou explicar por que essa taxa de juros. E tem aí o custo de estruturação, que é o trabalho que a gente vai fazer para organizar a sua vida em cima do empreendimento. E isso é feito por empreendimento, ou seja, você mencionou que não trabalha com banco, com nada financiado. Não sei se você chegou a ter experiências anteriores, eventualmente, de trabalhar com empreendimentos financiados, né? Mas existe ali uma cartilha. Que cartilha é essa? Que aí sim o empreendimento precisa estar nessa cartilha, né? Ele precisa ter o projeto aprovado, ele precisa ter o registro de incorporação, ele precisa estar contido numa SPE apartada, tanto da empresa construtora mãe quanto de outros empreendimentos. O registro de incorporação ele precisa prever o patrimônio de afetação e o RET, né? Precisa ter todos os projetos, né, de arquitetura e os de engenharia complementares, precisa ter suas planilhas, precisa ter seus cronogramas. Esse é o kit padaria que precisa ter um empreendimento desse. Fundos, bancos, etc., nenhum deles tem apetite em colocar dinheiro antes do RI. Por quê? Porque justamente a proteção jurídica do negócio, que é o patrimônio de afetação, ele ainda não foi consolidado, né? Então, essa natureza de colocar dinheiro pré-RI é muito mais direcionada a investidores, pessoa física, que entendem o momento e sabem o momento em que eles estão entrando no negócio, do que bancos e fundos. Então, aqui também não vai ser diferente, né? A gente vai precisar ter essa estruturação. Se caso você não tenha, quer dizer que o pessoal não vai nem olhar? Não. Eles olham o produto, analisam, mas eles vão efetivamente fechar o contrato quando a coisa estiver ali redonda, digamos assim, né? Se estiver faltando algum documento, alguma coisa, vai pedir para você chegar nessa etapa, né? Mas todos os empreendimentos da gente, Ricardo, é dessa forma, né? É com SPE, é com patrimônio de afetação, tem que ter o RET, até porque para você poder pagar menos imposto, né? Com o RET você consegue pagar 4% e tal. Aí isso realmente todos os empreendimentos da gente tem toda essa sua cartilha aí, o cronograma, o custo e tal, o levantamento completo, né?
E a gente, esse ramo, até, eu sou engenheiro civil, né? E eu falo muito com o pessoal aqui da minha equipe que errar custa caro para a gente. Custa caro de tirar você do ramo, né? Então, se a gente vai começar uma obra, a gente tem toda essa planilha e tal, a gente conta que tudo vai dar errado, que vai atrasar material, já bota o tempo passando e tal, enfim. Né? A gente já tem essa preocupação. É bom quando a gente fala com alguém que também tem formação, eu sou arquiteto no caso, né? Porque às vezes para o cara que não tem essa formação parece que não faz muito sentido, né? Na construção civil de modo geral, né? Muitas empresas que quando o dono não é ou arquiteto, ou engenheiro, ou corretor, que não é um cara que tem uma ligação direta com o mercado, a impressão que eu tenho é que porque às vezes assim, o cara é administrador. Eu tenho clientes aqui que é administrador, que é advogado, que é médico, que é tudo, menos essas três coisas que eu falei. A impressão que dá é que essa etapa de planejamento ela é um mal necessário. Se o cara puder pular, ele pula. Porque ele acha que ele só vai ganhar dinheiro quando ele efetivamente estiver fazendo obra e vendendo unidade. Só que ele esquece todo o resto. E aí eu brinco e talvez você vá concordar com o que eu vou dizer, né? Que arquiteto, por exemplo, é um cara criativo. A gente passa 5 anos na faculdade aprendendo a ser criativo. Mas pedreiro ganha da gente de lavada. Deixa o cara pensar e desenvolver alguma solução para você ver se ele não vai ser criativo, né? Então, ao passo que a gente tem a documentação na mão, a gente tira dele essa oportunidade de criatividade desenfreada, né? E a gente mantém o controle de custo, qualidade, escopo, prazo e tudo mais, né? Falando sobre a questão de como é que funciona, então, a solução dos caras, né? Funciona assim, ó. Eles fazem uma contrapartida contigo do empreendimento da seguinte forma. Eu vou colocar alguns números só para a gente ter referências de valores e entender o raciocínio. Vamos dizer que o teu empreendimento tenha 100 milhões de reais de VGV, tá? Como é que essa empresa se posiciona? Se o empreendimento tem 100 milhões de reais de VGV, vamos dizer que o custo do empreendimento seja em torno de 55, custo da obra, ok? O que essa empresa vai te pedir? Ela vai falar assim, ó, inicialmente, e essa não é uma regra escrita na pedra, mas inicialmente, ela vai falar assim, olha, Samir, eu preciso que você me traga 30% do valor do VGV em dinheiro. Ou seja, você vai fazer uma aplicação na própria SPE do seu empreendimento, esse dinheiro ele vai ser securitizado e vai ficar rendendo ali por um período de tempo. Que período de tempo é esse? 12 meses. Está escrito na pedra esses 30%? Não. Hoje eles criaram até 2 meses atrás, sim, isso estava, inclusive é até novo para explicar para o Gabriel e para a Renê. Isso estava escrito na pedra que era só na base dos 30% e não tinha conversa. Então, coisa de pouco mais de 30 dias eles mudaram essa regra, explicaram isso para a gente na semana retrasada. Que hoje há flexibilidade de você reduzir esses 30%, eventualmente até para 20%, talvez até 15% de vendas. E essas vendas precisam se refletir realmente em dinheiro. Só que quando você coloca menos dinheiro na SPE, tem uma tendência dessa taxa de juros subir um pouquinho. E hoje nós estamos falando aí na casa dos 5,99 ao ano de taxa de juros. Mas de juros sobre o quê? Lembra que eu falei que o custo do seu empreendimento era 55 milhões. Vamos dizer que a gente colocou os 30 milhões ali na SPE, que foram vendas feitas ou dinheiro de investidor ou até recurso próprio seu. Não importa, precisa ter esse recurso financeiro lá. Os juros que você paga é sobre o dinheiro excedente, ou seja, sobre os 25 que vão faltar para complementar ali, para custear o empreendimento. Então, como linha de raciocínio geral de juros do custo do dinheiro, ele é aplicado dessa forma. Vai ter o custo de estruturação, que é o trabalho que a gente vai fazer para, entre aspas, organizar a vida do negócio todo entre você e essa fintech, né? Que é 2%, e isso é pago e diluído durante do empreendimento. Depois a gente senta e conversa como é que a gente vai fazer isso. Agora, quais são os benefícios de você ter esse tipo de estruturação, né? Primeiro vamos falar do ponto de vista do cliente investidor.
Normalmente, quando a gente fala em cliente investidor, para levantar a captação de recursos com cliente investidor, a gente vende as unidades com deságio. Então, se a unidade a preço de mercado vai vender por 1 milhão, a gente vai lá no investidor e vende por 500, 600. A gente oferece ali um percentual a menor para que esse investidor entre nesse período pré-RI ou tabela zero ali, né? Nesse formato, qual é a solução que isso traz? O investidor, a sugestão que a gente traz é que não dê para ele esse deságio do valor da unidade, mas que ele pague o valor da tabela cheia. Então, se o valor da unidade é 1 milhão, ele vai pagar esse 1 milhão. E a gente brinca que é em duas vezes, né? Uma de manhã e outra de tarde, em duas parcelinhas ali. Porém, esse investidor que colocou esse dinheiro no negócio para fazer essa composição, o que ele tem de contrapartida? A partir do momento que ele colocou esse dinheiro, 30 dias depois ele começa a receber o que o pessoal chama de aluguel turbinado. O que é o aluguel turbinado? Em cima da taxa Selic, dividida em 12 meses, ele começa a receber a rentabilidade desse dinheiro que ele colocou no negócio, durante todo o período de obra. Se a obra durar 24 meses, se a obra durar 36 meses, se a obra durar 12 meses, no período de obra ele vai receber a rentabilidade em cima da Selic. Quando chegar lá no final do período, ele tem duas opções. Opção número 1, eu fico com a minha unidade, ela é minha, ou eu decido vender essa unidade, então ele disponibiliza para que ela seja vendida a mercado, e ele recebe ou o dinheiro da unidade vendida pelo valor valorizado do período, atualizado, ou ele fica com ela. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é que para 5% dos investidores que entrarem, e geralmente são os primeiros, né, a fintech ela compra a unidade dele, ela fica com a unidade dele e portabiliza o investimento dele para uma próxima unidade. Ou seja, você tem um segundo empreendimento que você quer levar esse investidor para lá. Eles compram a unidade dele, pegam o dinheiro dele e transportam para esse teu outro empreendimento e ele passa a investir lá nesse novo empreendimento. A responsabilidade de remunerar esse cliente durante o período de obra não é sua, é da fintech. A sua responsabilidade é fazer a obra sair do chão. O que já aconteceu com outras empresas que a gente trouxe para a mesa? O empresário disse o seguinte, ele falou, olha, eu tenho esse recurso, esse dinheiro é meu, eu posso comprar as minhas próprias unidades e investir no meu próprio negócio, ficar com as unidades e ter a rentabilidade desse dinheiro? Pode, é possível. Agora vamos falar sobre o ponto de vista do cliente comprador. Por que esse dinheiro é tão barato? E aí é onde vem a sacada da coisa. É porque eles querem ficar com o financiamento final da unidade. Então, embora você tenha dito que 60% você trabalha ali no pré-obra e 40% no pós-entrega à obra, esse financiamento dos 40%, seja à vista, a prazo, enfim, aí eles querem ficar com esse financiamento porque é nessa carteira que eles vão ganhar dinheiro. E quais são os benefícios que eles vão trazer para esse cliente comprador? Primeiro, né, a possibilidade de renda formal e informal ou até informal. De repente, o cara ele tem alguma atividade informal, sei lá, não sei se é o teu caso, mas o cara de dia ele trabalha de Uber e à noite ele é pizzaiolo. O cara não tem renda formal, mas eles podem financiar para esse cara? Pode. Eventualmente o cara tem um emprego de dia e à noite ele presta serviço para alguma coisa, é músico de casamento, ele faz festa, ele é garçom, sei lá, e ele tem uma renda, também é possível fazer essa composição. Segunda coisa, se esse cara ele tem um bem móvel ou imóvel de menor valor, por exemplo, a gente falou de unidade de 1 milhão, eu tenho uma casa de 500 mil e eu quero colocar essa casa no negócio, ele consegue colocar essa casa como entrada do negócio, o fundo fintech no caso, refinancia essa casa para ele mesmo, pega esse dinheiro e computa na entrada da nova aquisição dele. Ou seja, ele coloca um bem em garantia, ele fica alienado aos caras e o dinheiro ele vai ser realocado na aquisição do novo bem, só que ele mesmo fica morando lá, eles não vão tirar ele desse imóvel. 100% do valor, explica que é diferente do home equity. 100% do valor, exato. Não é 1 para 1, né? Não é um home equity, por exemplo, que ele vai fazer 50% ali.
Isso também pode ser feito com bem móvel. Às vezes o cara tem um carro de 100, 200, 300 mil, ele pode fazer a mesma coisa. Terceira coisa, se esse cara ele tem um consórcio, contemplado ou não, ele também pode ser utilizado como um abatimento do valor de entrada desse novo bem imóvel. Então, se o cara tem a carta contemplada é mais fácil, se não tem, o que ele pagou até aquele período, eles assumem a carta dele como parte da entrada. A quarta coisa, não vou dizer que é a coisa mais inteligente do mundo, mas é possível. Se o cara tiver um cartão de crédito com limite alto e ele resolver passar o cartão dele lá, ele pode fazer, pode se utilizar. E quinta coisa, o plano de financiamento deles é de até 30 anos. Mas, se eventualmente o valor da parcela fica muito alto ou por pouca coisa não for possível fechar o negócio, eles estão dispostos a esticar até 35, eventualmente até 40 anos o financiamento para não perder o negócio com o cara. Ou seja, poderia adaptar o valor da parcela para não perder o negócio com aquele cliente. Então é aqui que está o jogo dos caras. Eles vão dar, entre aspas, um benefício de um dinheiro, a inteligência da multiplicação de um capital mais barato para o incorporador, porque o foco deles realmente está lá na carteira de longo prazo. Tá? Essa primeira conversa nossa aqui é para eu te expor como é que isso funciona. E aí, Samir, se você falar para mim, não, eu quero entender mais sobre o negócio, aí a gente vai para uma segunda conversa, que aí sim eu vou trazer os donos do negócio para a mesa. Porque no final do dia é com eles que você vai assinar esse contrato e é com eles que você vai fechar o negócio e ter toda essa estrutura. Um dos sócios deles, né, que é o João Rocha, eu tenho que ser transparente contigo, que eu tenho uma amizade pessoal com ele, fora do trabalho. E ele é um cara que, não sei se você aí no Nordeste tem conhecimento sobre essa empresa, mas tem uma empresa aqui em São Paulo que ficou muito famosa, que é a Patriani. A Patriani é uma consultora que ela nasceu da seguinte situação, o dono dela foi o 01 da CVC. A CVC você com certeza conhece, que é a empresa de viagens, de turismo e tudo mais. Ele não era o dono, mas foi o primeiro funcionário da CVC e esse cara foi o responsável a tornar a CVC o que ela é hoje. E esse cara abriu essa consultora Patriani e ela é uma consultora muito estudada porque ele trouxe essa coisa da experiência do cliente que ele aprendeu com a CVC para a construção civil. O João Rocha, além dele ser sócio dessa fintech, ele também foi o cara que ajudou a Patriani a desenvolver a metodologia de marketing e vendas dela. Então, ele traz essa experiência dele do mercado imobiliário, dessa construtora, dessa vivência que ele tem. Ele também é corretor, ele tem uma empresa de marketing imobiliário, a gente tem outros trabalhos que ele está envolvido, né? Então, se você falar que quer sentar e que quer conversar, é com ele que você vai sentar e conversar. E aí sim ele vai te dar mais detalhes a respeito de como é que isso tudo funciona. Do nosso lado aqui, o nosso trabalho é sentar contigo, entender o empreendimento por empreendimento. Então, se a gente vai trabalhar, vamos fazer um. Entender esse empreendimento, a sua documentação, se está tudo em ordem, se falta alguma coisa, o que precisa fazer. Vamos organizar, vamos estruturar, a gente vai te ajudar a organizar isso. E a gente pega isso mastigado, prontinho, resolvido, e aí a gente coloca na mesa deles. Não para exatamente essa próxima conversa, mas o nosso papel é justamente organizar a vida do incorporador antes de chegar lá, para que chegue lá e não tenha recusa, né? Já aconteceu, inclusive, de ter recusa justamente por causa do cara não ter essa visão que você tem de ter a vida organizada, né? Infelizmente o brasileiro, vou usar um termo bem chulo, tá? Ele paga pau para chinês que faz empreendimentos em 5 horas, mas esquece que o chinês passou 10 anos programando, planejando, enfim, né? E a gente que é da área de planejamento, a gente sabe que planejamento é o segredo do negócio, né? E o parte do planejamento, ele pressupõe também a organização, que eu já entendi que você é um cara organizado, então não vai ter problema. Como uma visão geral, caminha nessa direção. Daí agora eu queria te ouvir para ver se faz sentido, não faz, quais são suas dúvidas e a gente já pensar nos próximos passos, né? Eu fiquei com algumas dúvidas, né?
no caso, eu teria que fazer um aporte financeiro para ter uma contrapartida deles, é isso? Exatamente. Não Entendi. necessariamente você. Por isso que eu te fiz aquela pergunta de como é que você faz essa composição de vendas iniciais, né? Porque você vai ter uma carteira de recebíveis. Eu tenho que pegar uma parte da carteira e colocar lá, no caso, não é isso? Essa carteira ela vai contribuir exatamente para isso. Porque a partir desse capital lá disponível, eles vão trabalhar e vão multiplicar esse capital para que quando chegar o momento exato, você esteja apto a fazer as medições. E com as medições, não vai faltar dinheiro para você terminar o Tem que empreendimento. explicar para ele que é na própria SPE, muitas das vezes, os Sim, empreendimentos, esse sim. recurso já está lá, entende? Ele é da SPE, não é nem meu nem seu. Ele é da SPE. Ele é securitizado, ele vai ser registrado na CVM. A gente tem. Eu não vou lembrar agora o nome certinho, tá? Mas a empresa que vai fazer a gestão desse capital é a mesma empresa que faz a gestão do capital do Bradesco, do Itaú. Então. Um capital que eu vou recrutar através das vendas, ou Exato. do meu próprio dinheiro. É isso aí. É isso aí. Então, basicamente, vocês vão me ajudar a administrar o meu próprio dinheiro. A multiplicar esse capital, né? Não só a administrar, mas a multiplicar. E aí, qual é o outro ponto que eu acabei esquecendo de mencionar? Se você, para serviços, não, isso não vai ser possível, mas para materiais, se você fizer negociações à vista, né? Você vai ter 100% do capital disponível para você comprar materiais com pagamento de preço à vista. E a tendência é ter uma boa possibilidade de negociação de preço, né? Agora, para serviços a gente não recomenda e você sabe bem por quê, né? Se você pagar o camarada à vista, ele some. Indústria, Com a certeza. gente não tem esse problema, mas serviço infelizmente tem, né? E quando chegasse num descasamento de caixa, assim, que eu precisasse de dinheiro, os meus 30 milhões acabassem, tá? Eu precisasse de algum recurso e tal. Aí eu tinha que. Isso aí vocês não fazem, né? No caso, não é isso? Não, não é A para, não fintech é é mais para. para ajudar a empresa a administrar o recurso. Basicamente isso, o trabalho de vocês. Ela tem que te entregar os outros 25 milhões faltantes. Então você vai colocar 30 para gerar 25. E você ter os 55, a exemplo dos números que a gente deu, 100% disponíveis para obra. Não é para faltar dinheiro, não. Se faltar dinheiro, é erro de matemática deles, eles que se virem para arrumar. Mas não é para faltar, não. Entendi. Entendi. É interessante. Eu vou pensar mais um pouco, eu vou conversar depois com o René e tal, tudinho, entendeu? Só um E ponto, Samir, que eu acho que é o mais interessante é a facilidade para o cliente. Porque, por exemplo, a partir do momento que o cliente ele paga os 30%, você já é o competitivo melhor dentro de João Pessoa, porque todo mundo está a 50%, está a 60% nas chaves. Então, você começa a trazer e você não se preocupa se esse cliente vai ter o recurso para pagar, porque é um problema do fundo para receber. Entendeu? Então, você começa a realmente alavancar muito mais rápido, vender e construir mais rápido. Eu acho que foi o Nielsen, numa brincadeira, que disse que se o cliente quisesse 100%, deixar 100% para financiamento, poderia deixar. Então, isso é a diferença que eu vejo para o nosso mercado, que quando o cliente senta, ele já faz a conta. Eu vou ter que, até o final de 2, 3 anos, ter mais de 50% do recurso pagando para a construtora. Então, nesse caso, o fato de aceitar carro, o fato de aceitar imóveis, porque muitas vezes o cliente, o que é que ele tem? Ele fica ansioso, porque ele não quer ir para o financiamento bancário, ele quer vender o imóvel dele para poder colocar. E o construtor fica numa saia justa, porque ele ou recebe o imóvel e tem que se virar para vender, e aquilo não é caixa. Então, isso é muito mais do que apenas, se a gente olha somente para o dinheiro, e como eu disse, eu não tenho o conhecimento técnico do Ricardo, para poder explicar o detalhe do fundo, mas eu tenho conhecimento enquanto corretora na ponta com o cliente, trazendo a dor do cliente, que você vai conseguir resolver de forma tranquila, sem se comprometer. Só essa ferramenta de o cara poder colocar a casa dele no valor de 1 para 1, sem essa preocupação de ir a mercado para venda, ele ainda fica no próprio imóvel. Depois, quando ele mudar para o próximo imóvel, o novo, ele aluga aquele imóvel primeiro dele, o próprio valor do aluguel paga o financiamento E o que ele gestor da fez. carteira, que vai dizer, você vai tirar seu dinheiro, vai pagar à vista, você vai ficar só... O que vai acontecer com o seu dinheiro? Aí tem um aluguel turbinado, o cara paga à vista para você, ele está recebendo
a rentabilidade Sim. dele como se fosse um fundo um fundo realmente imobiliário que ele está recebendo nas carteiras XP, enfim. Então, é interessante você olhar, primeiro porque o dinheiro não é um dinheiro mais barato, não é um dinheiro caro, e o segundo, você olhar para ter a vantagem construtiva que nenhuma outra construtora tem. Que foi isso que eu peguei, que é isso que a gente também está trazendo para os clientes da gente. Todos os clientes que estão fechando, a gente já está levando tudo para a Biocasa, para que a Biocasa estruture e o cliente fique tranquilo. Por quê? A maioria dos construtores, o que é que eles pensam? Eu tenho que ter o dinheiro para finalizar a obra, eu não posso contar com o dinheiro do cliente, porque eu não sei como é que vai ser as vendas. Nesse caso, não, você precisa somente de 30% do recurso. E o resto... Isso dá essa flexibilidade, bem pontuado pela Renê, de eventualmente você falar, vou segurar algumas unidades para o final, vou pegar a curva de valorização lá no final, quando o prédio estiver pronto, vender elas mais caro, ou não vender, deixar para locação, enfim, vai te dar abertura para outras estratégias. Por exemplo, lá no Mil, se você tivesse as que tinha vista para o mar lá do Cabo Branco e não tivesse que vender elas, tivesse segurado até o fim, então você teria ali um markup muito alto. Tem outra estratégia que pode ser aplicada, né, que é o consórcio. Você comprar as unidades de você mesmo e botar em consórcio, aluga e você fica com o capital do consórcio, com a unidade sendo sua e o aluguel da unidade pagando o consórcio. Quer dizer, dá para estruturar isso de várias formas depois. Né? Entendi. Não, bacana. Vou analisar direitinho a proposta, né? Vou sentar depois com o Renê para poder tirar umas dúvidas também, ela vai me esclarecer isso aí. E a gente Inclusive, vai... a estruturação do Quintas, quem vai fazer é os meninos. Certo. Porque o Quintas a gente para... Quintas, lembra daquele empreendimento de bananeiras que eu sempre falo, Ricardo, para você? Pronto, o Quintas, se fosse do modelo de Eduardo, que é com 25 milhões de VGV, para mim não vale a pena. Eu, sinceramente falando, com todo a dor de cabeça que tem. Mas se a gente faz um condomínio de casas prontas e tem um recurso para construir as casas, aí a gente tem outro jogo ali, o VGV ele sobe para... Ficou quanto? Mais de 200 milhões ficou o VGV vendendo as casas. 10 vezes, né? Exatamente. E aí, como a gente só precisa alavancar 30% e a gente tem como fazer essa operação, aí vale a pena. Então, aí a gente quando você tiver com tempinho, eu não sei como é que tá seu dia amanhã. Tu tem quando para João Pessoa? Tu vem amanhã? Já vou agora. Tô Pronto, saindo. você tá amanhã? Pronto, eu vou aí amanhã, a gente conversa. Fico no aguardo. Tá joia? Tá, gente. Pessoal, um prazer, viu? Ricardo, Gabriel, Niel, Luiz, viu? Um abraço. Valeu, meu amigo. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, senhores. Tchau. Um abraço. Até mais. Bom, Tá feito. Agora é com vocês aí. olha, a minha parte de querer convencer pelo apelo comercial, o que é que eu vou fazer para sentar com ele amanhã? Pegar a tabela de preços dos construtores de flats na região, que todos estão pedindo acima de 50% até as chaves. A tua sacada foi muito boa e eu acabei esquecendo de passar isso para vocês. Há uns 15 dias atrás, eu e Nelson, a gente esteve lá, 3 semanas atrás, e o João explicou pra gente o seguinte, que muita gente, e eu já tinha cantado essa bola pro João desde o ano passado, muita gente está com dificuldade de colocar esses 30% na frente, mesmo, né? O que eles estão fazendo? Eles estão baixando a régua, o cara coloca 20, só que eles vão subir a taxa de juros. Então eles vão fazer um contrabalanceamento, né? Menos dinheiro, mais juros. Mas se ele tem só de um empreendimento, ele tem 80% vendido, o outro ele tem 68%. Ele já tem esse recurso, ele já tem mais ele pode não... o que é que ele está fazendo? Ele já tem 2 empreendimentos que não tem nem... Olha, ele já vendeu um desenho básico do arquiteto que deve ter feito assim, no SketchUp de todo jeito, ter mandado para ele já está vendendo, porque ele está com uma carteira de investidores muito boa. Só tem que mostrar para ele que faz sentido, porque ele está com medo quando você falou de 30 milhões de 30%. E ele disse, bom, então eu não vou receber mais o recurso, vou travar a carteira. Então tem que mostrar para ele que faz sentido. Sim. Mas aí vai dar certo. Amanhã eu já estou lá. Fechou. Pronto. Maravilha. Tô falando. Viu? Valeu. Tchau, gente. Valeu. Tchau, valeu. Fiquem com Deus. Valeu, tchau. Vocês também. Até mais.